Fala pessoal, fala Flávia, Célia, boa noite. Quero pedir desculpa, eu tô no carro, porque a gente tinha programado de fazer uma live mais estruturada no gabinete, com uma câmera melhor, mas hoje o dia foi um dia intenso e agora indo para um compromisso, eu não podia cancelar a live de hoje em função disso. Então resolvi otimizar e fazer aqui no carro. Por isso que tá escuro, Célia. Mas eu queria aproveitar para falar, fala Xandinho. Eu queria aproveitar para falar de um tema hoje que me incomodou muito no plenário da Alerj. Na realidade, quero explicar para vocês que o plenário funciona da seguinte forma. Tem ali a ordem do dia, o expediente do dia, que são as votações propriamente ditas lá no plenário da Assembleia, onde a gente vota ali os projetos de lei e tudo mais. E no final, quando acaba a sessão, tem o expediente final, que é quando os deputados se inscrevem para fazer o discurso. Cada um fala, é franqueado ao deputado falar por 10 minutos e cada deputado pode falar sobre o tema que bem entender. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição da República e o regimento da Assembleia Legislativa garantem ao deputado a livre expressão, a manifestação, que são invioláveis e a gente zela por isso, democracia é isso. Mas a gente acabou tendo um problema muito sério, porque mais uma vez o PSOL usou de um expediente, de uma manobra, para poder silenciar aqueles que pensam contra eles. Existe um horário pré-determinado para acabar o expediente final. Eu me inscrevi. Eu sou um deputado que sou um dos primeiros a chegar na casa e um dos últimos a sair, assim como os deputados do PSL. É impressionante que todas as vezes que eu estou deixando tarde da noite a Assembleia ou chegando pela manhã, sempre encontro com os deputados do PSL. Então, por exemplo, estou aqui agora, inclusive, indo para um compromisso, imagina, com o deputado Alexandre Knoploch, que é sempre um dos últimos a sair, um dos primeiros a chegar. E hoje, mais uma vez, fiquei lá no plenário, sozinho, para poder justamente falar de um tema importante, que é a questão dos presídios no Rio de Janeiro. E ali me inscrevi, como manda o regimento do expediente, e me antecedeu uma deputada do PSOL, fazendo aquele mimimi, aquele blá 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 de sempre, defendendo vagabundo, defendendo marginal. Aliás, a última é que eles não deixam mais a gente falar o termo vagabundo. O PSOL anda censurando a gente, na verdade os deputados do PSL e outros deputados também que pensam conosco e se filiaram ali ao nosso pensamento e tem feito um bloco ali muito positivo de valores conservadores na Assembleia. E o PSOL já não é a primeira vez que eles tentam nos calar, tentam censurar a nossa atividade e reclamam dos termos que a gente usa. Eles dizem que a gente está usando o termo vagabundo e que eles não aceitam o termo vagabundo. Então, não aceito esse tipo de censura. E hoje, mais uma vez, algo que me deixou muito chateado, que no final quando eu estava esgotando o prazo regimental para durar o expediente final, eu estava inscrito. Eles não respeitam as regras, aliás, é o partido que transgride as regras. A deputada falou por mais de 10 minutos. E aí, quando estava faltando bem pouco para terminar a fala dela, a outra deputada do PSOL foi lá e pediu um à parte. O à parte é o direito que o deputado tem quando tem alguém falando, um outro deputado falando, você pode pedir uma parte para interferir, fazer um comentário, uma crítica, falar alguma coisa na fala de outro. E essa deputada do PSOL malandra, pediu uma parte na fala de outra deputada do PSOL e ficou mais 10 minutos falando. Eu tentei intervir, pedi para a presidência, que na verdade estava sendo presidida pela deputada Tia Ju, do PRB, pedi que ela fizesse uma intervenção, porque eles estavam extrapolando o prazo regimental e estavam fazendo isso como uma manobra ardilosa, malandra, para impedir que eu falasse, porque eles são covardes e têm medo que eu fale. Então eu repudio aqui, no mesmo instante eu fiz um vídeo que eu vou postar, dentro do plenário da Assembleia, refutando esse comportamento
que não é de hoje. Na semana passada, eles fizeram numa votação que eles sabiam que iam tomar uma surra, que perderiam como perderam. Eles pediram a palavra para poder ficar questionando, ou comentando, ou fazendo declaração de voto, ou pedindo pela ordem, que é um direito do deputado se manifestar. Mas eles ficaram exacerbando esse direito para poder passar o tempo e aí, regimentalmente, eles tentarem impedir as votações. O PSOL é o partido que tenta impedir a democracia, impedir o diálogo, a discussão dentro do parlamento e tenta, usando dessa malandragem, dessa manobra ardilosa, eles mais uma vez tentando fazer com que o projeto lá não fosse votado, porque eles estão perdendo todas. Eu disse e tenho repetido, a esquerda teria dias difíceis nessa legislatura, na Assembleia Legislativa. E essa turma está tendo dias muito difíceis na Assembleia. Quero deixar claro o seguinte, nós temos uma política no Rio de Janeiro, uma política no Brasil que em 2018 ela rachou. Era o grupo do certo contra o grupo do errado. Eram o nosso grupo com os nossos valores representados naquela eleição pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, representando valores conservadores, representando o resgate da ordem, e de outro lado tinha toda a corrupção que o Brasil se submeteu graças a esses grupos de esquerda, e mais grave que isso, tinha o PSOL com esses valores tão malignos e tão nocivos para a nossa sociedade. E todo esse grupo de esquerda, não só o PSOL não, vários grupos de esquerda, de militantes de esquerda que gostam de baderna, transgressão. E nós demos o recado nas urnas, a população do Rio de Janeiro e do Brasil deu um belo recado nas urnas, elegendo Jair Messias Bolsonaro presidente da República. Nós, no Rio de Janeiro, tivemos uma eleição triunfante, elegendo a maior bancada de deputados federais, a maior bancada de deputados estaduais, os deputados com a maior quantidade de votos nominais. Tivemos também no PSL, hoje temos deputados com mais de 100 mil votos no PSL, dentre eles eu, deputado Alexandre Quinoploc, deputada Alana Passo, deputado Coronel Salema, todos com mais de 100 mil votos. E essa turma está vendo que hoje eles terão vozes contra esses absurdos que eles apregou. Quero dizer hoje que essa deputada do PSOL subiu na tribuna para dizer que o presidente Jair Bolsonaro não tem legitimidade para falar de militar, que é um absurdo, é uma piada, é uma pantomima, uma patuscada que eles fazem o tempo inteiro. Eles subiram na tribuna para fazer acusações contra o governador Wilson Witzel, dizendo que é uma polícia que mata, uma polícia assassina, quando na verdade eles não levantam nenhuma voz sequer para defender o policial militar e todos os agentes de segurança, os policiais que são assassinados no Rio de Janeiro por essa criminalidade que nos assola, que nos aflige, que graças a Deus e graças à boa atuação das políticas de segurança pública do governo do estado e a coragem do governador Wilson Witzel, do secretário de Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius, do secretário de Polícia Militar, Coronel Figueiredo, assim como a atuação da SEAP, do DEGASE, do Corpo de Bombeiros, de todas as nossas forças de segurança, tem atuado para reduzir números. E essa turma que gosta de fazer política em cima de caixão de vereadora morta, caixão de vítima, caixão de pobre, que infelizmente nas periferias, por conta de uma guerra imposta pelo narcotráfico, acabam muitas vezes sendo vitimados, e essa turma adora. Hoje, essa senhora, essa deputada, subiu na tribuna para defender vagabundo, e não vão nos calar. Vagabundo é vagabundo mesmo. Defender marginal. E falar, trazer casos que pessoas inocentes, que muitas vezes, infelizmente, o Rio de Janeiro vive uma guerra. A gente está vivendo um período de caos. A gente está vivendo um processo de criminalidade galopante no Rio de Janeiro, e a gente sabe que tem áreas conflagradas, dominadas por essas facções. A gente sabe, e eu defendo uma política de enfrentamento, sim. Então, essa política de enfrentamento, o governo do estado, com a sua polícia, com o seu poder de coerção, vai para dentro dessas áreas de hostilidade às forças de segurança e encontram lá marginais de fuzil, portando fuzil. E eu concordo 100% com o governador Wilson Witzel.
um cidadão que não pode ser chamado de cidadão, porque cidadão é aquele que tem direitos civis. Esses vagabundos não deveriam ter direito, então não são cidadãos. Se tem um indivíduo segurando um fuzil dentro de uma área notadamente de guerra deflagrada, a polícia não tem que levar lanterna nem fazer carinho num vagabundo desse, não. Tem que largar o dedo mesmo e não tem outra, tem que reagir. É hipocrisia falar que não tem que ser dessa forma, muito ao contrário. Essas vozes do PSOL, por exemplo, essas vozes não podem se levantar para poder bater e agredir o policial, não. Nós temos que dar segurança e apoio às forças de segurança, que são as nossas últimas fronteiras e barreiras com o caos. Então aqui, mais uma vez, todo o meu aval, toda a minha lealdade, todo o meu trabalho empenhado em prol das forças de segurança do Rio de Janeiro. Fica aqui que vocês, os senhores, terão na Assembleia Legislativa não só minha voz não, mas terão a voz da nossa bancada, dos nossos deputados, que se levantarão sempre contra esse mimimi e contra essas falácias da esquerda. Quero deixar claro também que hoje, por exemplo, nós votamos na Assembleia Legislativa um projeto, recebemos lá, na verdade, uma comissão de mulheres que fizeram concurso da Polícia Militar. Aliás, aqui um abraço para todos os concurseiros, todos aqueles aprovados em concurso público. Nós tivemos um grande resultado na semana passada, que foi o de suspender. Eu tive a felicidade, a honra, a satisfação pessoal, inclusive, de ver o resultado do meu trabalho como parlamentar surtir efeito tão rápido. Eu aprovei num tempo recorde uma lei, minha primeira lei aprovada, que suspende a validade dos concursos públicos enquanto perdurar essa situação de calamidade financeira do Estado, esse processo de reedificação financeira do Rio de Janeiro e todo o processo de recuperação do Estado. Não é justo você que fez o concurso público ficar sofrendo com esse fantasma do prazo tão exíguo do concurso público, que muitos deles acabariam agora no final no meio do mês, no meio do ano, e aí essas pessoas não seriam chamadas, dedicaram sua vida, investiram fazendo cursos, deixaram de estar com a família, deixaram de lado outras oportunidades de trabalho em prol de fazer um concurso público. No entanto, ficam com esse fantasma ao redor, que é o perigo de não ser chamado por conta da validade do concurso público. Então, quero deixar bem claro que eu estou do lado dos senhores. Eu fiz também, como presidente da Comissão de Orçamento, uma audiência pública que versou justamente sobre isso. Recebemos ali delegações e comissões de vários concursos públicos, não só do Poder Executivo, mas do próprio Legislativo. Tinha concurso público da Alerj, e aqui meu carinho com todos os procuradores que fizeram concurso para a Assembleia Legislativa, com aqueles que fizeram concurso para o Ministério Público, aqueles que fizeram concurso para o Tribunal de Justiça, para técnico e analista judiciário. A gente vai reiterar, claro que a caneta não é nossa, mas eu tenho ali ao meu lado alguns deputados muito atuantes, o próprio deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, vieram para essa briga. Eu tive a presença ali do meu grande companheiro ali de batalha, que tem uns que falam que a gente é Batman e Robin, que a gente é Pink Cérebro, mas do Alexandre Knoploch, um combativo deputado do PSL, meu grande aliado na Assembleia Legislativa, que mesmo não fazendo parte da comissão de orçamento, ele saiu da comissão que estava tendo a reunião naquele momento, se deu o trabalho de manhã cedo, ir até o auditório, participou conosco da audiência e já tem atendido algumas pessoas de concurso e está comigo nessa batalha. É o vice-líder do governo Wilson, nos concursos que são referentes ali ao Poder Executivo. Ele já está atuando no sentido de verificar o que efetivamente ainda está pendente para o chamado. Quero deixar claro que o Rio de Janeiro está quebrado. Eu não gosto de ficar remoendo esse assunto. Na verdade, a gente sabe muito bem os motivos disso tudo. É roubalheira, má gestão, uma crise financeira que nos abalou profundamente. O Estado está numa situação talvez das mais difíceis, se não a mais difícil que encontrou na sua história. E por conta disso não tem dinheiro para pagar a conta. No caso específico da segurança pública, nós conseguimos, através de diligência junto à Assembleia Legislativa e do presidente André Siciliano, que garantiu o chamamento desses profissionais através de recursos oriundos do Poder Legislativo.
Por outro lado, nós temos também diligenciado junto ao governo do estado, e aqui eu deixo também claro o governador Wilson Witzel, que advém de um concurso público. O governador Wilson Witzel tem uma trajetória profissional toda de aprovação em concursos públicos. Foi militar, militar das Forças Armadas, da Marinha, fuzileiro naval, aprovado por concurso público. Depois foi defensor público, juiz federal, tudo aprovado por concurso público. Então é um grande entusiasta da meritocracia do concurso público. Ele reconhece o valor daquele que se dedica e faz o concurso. E é um grande entusiasta, está tentando de todas as formas chamar todos aqueles que estão aguardando. Mas a gente tem uma questão ali, que é uma questão judicial, uma questão contábil, financeira, que o primeiro gesto que a gente tem que fazer nesse momento é, na verdade, fazer uma avaliação ali sobre as vacâncias, quem é possível ser chamado, quantas vagas podem ser disponibilizadas, depois fazer uma manobra legal, mas assim, dentro do orçamento, se há possibilidade de chamar, de remanejamento, de contingenciar algum valor ali do orçamento para poder chamar, convocar, porque é sabido que isso gera impacto para a Previdência estadual, uma série de fatores aí na seara contábil, orçamentária, que geram consequências que não tem que ser algo muito bem trabalhado, muito bem pensado e, obviamente, dentro da lei. Então, a gente está fazendo todo o esforço junto ao governo do estado. Ganhei um aliado de peso, que é o deputado Alexandre Knoploch, que tem feito esse grande trabalho, assim como o deputado delegado Carlos Augusto, que no caso específico dos papiloscopistas e policiais civis, comprou a briga comigo também, teve várias vezes junto ao governo do estado, e a gente está tentando trabalhar para pelo menos uma coisa ficar clara. Ainda que não seja uma resposta positiva, ou por hora que não seja uma resposta positiva, os senhores têm direito a uma informação clara, transparente, e é o que a gente tem trabalhado, para que a conversa seja muito franca e que vocês saibam exatamente o que está acontecendo, as perspectivas, positivas ou não, mas as perspectivas do que vai acontecer. Então tenham em nós as portas abertas aí para falar sobre concurso público. Então quero mais uma vez dizer aqui que estou fazendo essa live, embora convocada com antecedência, um pouco improvisada, porque de fato a gente está indo para um outro compromisso agora importante, que não dá para deixar de ir. Fomos convocados aqui, em breve eu vou botar os detalhes disso, mas a gente saiu da Assembleia agora, nesse exato momento, há minutos atrás. Estamos nos deslocando nesse trânsito complicado do Rio de Janeiro para um outro compromisso na Zona Oeste, e aí eu não poderia desmarcar uma vez mais. E aí, desculpe a improvisação, estou fazendo aqui dentro do carro. Prometo que a próxima será num ambiente mais bonito e com a iluminação necessária, com o equipamento necessário para a gente debater, falar algumas coisas do mandato também. Percebo aqui algumas perguntas, vou tentar capturar algumas perguntas aqui e alguns comentários. Várias pessoas comentando aqui da SEAP. A SEAP é um concurso que está na nossa mira, não tenha dúvida nenhuma. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, e Luciane Santiago, obrigado pelo carinho. O Marcelo Fernandes, mandar um abraço pro pessoal de Mesquita, mandando um abraço aqui para mim. Pessoal de Mesquita mandando um abraço. E Rodrigo Pimentel perguntando aqui quem é o Robin. O Pimentel, isso é uma brincadeira que a gente sempre faz aí. Eu não sou o Robin não, cara. Se tivesse negócio de Batman e Robin, o Robin é o deputado Knoploch. Eu sou o Batman, que o Batman é mais brabo. Aqui, Wilson Souza, Elizabeth, muita gente mandando mensagem, algumas pessoas falando aqui do Rio de Janeiro, falando dessa questão da esquerda. Agradeço aqui aqueles que estão manifestando o voto. Pessoal dizendo falando sobre essa guerra, que o Rio de Janeiro realmente está vivendo um período de guerra. Muita gente apoiando aí para projetos futuros. E aí eu gosto de deixar muito claro o seguinte, Vou falar aqui uma coisa muito objetiva, que é essa questão de nós não podemos não sermos protagonistas desse processo de mudança que o Rio de Janeiro tem vivido. É muito prematuro para a gente fazer uma avaliação de projetos futuros,
mas na verdade a gente tem vivido dias muito difíceis, não só nessa guerra ideológica, dessa doutrinação que a gente tem vivido, mas muito problema de gestão também em algumas cidades, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho dito, e não é segredo para ninguém, que eu considero o atual prefeito do Rio de Janeiro o pior prefeito da história dessa cidade. Não tenho rabo preso com ninguém, tenho independência. Na realidade, a gente ganhou uma eleição só numa relação de confiança estabelecida com os eleitores que acreditavam nesse processo de mudança. Então isso deixa a gente também, falo por mim e falo pelos deputados do PSL como um todo, a gente fica muito à vontade para criticar quem quer que seja. Então isso não me preocupa, Então eu falo no maior tranquilidade que a gente está vivendo o pior prefeito da história. A esquerda não nos calará. Eu estou passando aqui em frente ao túnel, e dentro do túnel que leva para a Barra da Tijuca, acabou de passar uma pichação me chamando de fascista ali, uma pichação na parede do túnel que leva para a Barra da Tijuca. Passou rápido, não sei se vocês viram, mas eu vou postar em breve essa fotografia. Então a esquerda não nos calará, e não resta dúvida que o nosso grupo político, e eu quero deixar isso claro, que é suprapartidário, na verdade é uma tendência, é uma frente conservadora à direita, que preserva valores, que tem bandeiras muito bem definidas, e que essa frente, que tem como grandes protagonistas, sem dúvida nenhuma, a liderança do meu líder político, senador da República, Flávio Bolsonaro, a quem eu mando um abraço aqui, falei com o Flávio Bolsonaro hoje, mando um grande abraço, tenho interagido com ele está em Brasília, obviamente, fazendo um grande trabalho no Senado Federal. Tem o Flávio Bolsonaro, uma referência, uma liderança política. Digo o tempo inteiro que sou um soldado disciplinado, qualquer passo no mandato ou nesse grupo será com o aval, com a anuência, com a diretriz do senador Flávio Bolsonaro, assim como a gente tem que observar a liderança do também amigo e um dos caras mais aguerridos, com maior audácia e coragem de largar a magistratura e partir para um projeto que tinha 1% e defendeu seus valores. Tentaram assassinar a reputação dele, foi massacrado na mídia, que é o governador Wilson Witzel, que é, além de um amigo, como disse, também um líder político, com valores bem definidos, que está fazendo um grande trabalho em prol do Rio de Janeiro, com independência, sem ter rabo preso com absolutamente ninguém, sem segundas intenções de querer botar a mão no cofre, e está querendo fazer algo melhor para o Rio de Janeiro de verdade, realizar um legado bacana. Então, obviamente, qualquer projeto político para as eleições de 2020, para 2022, é evidente, se passando no Rio de Janeiro, claro que passam pela liderança desses grandes protagonistas, o senador Flávio Bolsonaro, o governador Wilson Witzel e outras pessoas que são importantes nesse processo, como toda a bancada de deputados do PSL, tanto a bancada federal quanto a bancada estadual, e alguns deputados também, algumas lideranças políticas de partidos aliados, partidos que estão no mesmo viés conosco, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em Brasília. O vice-governador Cláudio Castro, aqui eu mando um grande abraço, o vice-governador Cláudio Castro, que tem uma sensatez política muito, muito bacana, muito aguçada, e tem a experiência de ter sido vereador, que é uma experiência, a eleição de vereador, sem dúvida nenhuma, talvez seja a eleição mais difícil do Brasil. Em qualquer cidade você compete ali com um adversário, um potencial adversário em cada esquina. O vereador Cláudio Castro venceu uma eleição dificílima, que é a eleição na capital do Rio de Janeiro, tem uma experiência num parlamento conturbado, que é a Câmara Municipal do Rio, e está sabendo conduzir isso com grande maestria e brilhantismo. Então hoje está claro para nós que nós temos que enfrentar não só as mazelas de corrupção, violência, criminalidade, mas principalmente essa doutrinação de uma esquerda que fez tanto mal para o Brasil e que, num momento que a gente precisa restaurar a ordem no Rio de Janeiro, a gente tem que, claro, ser protagonista de um processo, essa grande frente, com diversos atores ali, temos pessoas muito bem preparadas para isso, nós não vamos nos calar. Eles estão tentando nos calar, seja usando manobras ardilosas no plenário, seja contando historinha, mimimi, mas não nos calarão, não nos intimidarão com violência, com atentado, com nada disso. Então, seremos sim agentes da mudança e protagonistas. Estou com o deputado Alexandre Quinoploc. Fala aí, pessoal. Parabéns aí pela
por estar acompanhando a live essa hora. Sei que já está na hora de descanso, mas quem quer mudar o Brasil, deixa o descanso para segundo plano. Forte abraço aí para vocês. Deputado Alexandre Quinoploc, como eu disse, um grande companheiro de luta. Esse negócio de companheiro é coisa do PT, né? Mas é um grande aliado ali dentro do amigo e aliado dentro do plenário da Assembleia Legislativa, combativo. Está sempre muito atento às votações importantes. Quem que mandou? Ah, aqui ó, Soraya Nardelli mandou um beijo. Poxa, o Marcos Wilker também. Mandar uma retribuição aqui de um gesto de carinho de todo mundo que está acompanhando aqui da live. E quero dizer o seguinte, ó. Na realidade, Ricardo, enfim, todo mundo aqui que está acompanhando a gente. Na realidade, é necessário que você tenha muita atenção ali. Hoje, por exemplo, vou fazer um relato do que aconteceu hoje, há poucos minutos atrás, poucas horas atrás, no plenário da Assembleia. Estavam querendo votar um projeto de lei. Qual era aquele projeto mesmo, Quinoploc? Da isenção da taxa de incêndio para... Olha só as bandeiras que muitas vezes são levantadas no plenário da Assembleia e que passam desapercebidas. Evidentemente, essa narrativa que essa turma tenta nos impor é que nós somos vilões, que a gente não tem coração, enfim. Mas, na realidade, tentam censurar a gente, chamar vagabundo de vagabundo. Então, hoje que quiseram, todo mundo sabe aqui, que estamos chegando aqui no compromisso na reunião nossa, mas todo mundo sabe aqui que a adoção é algo super legítimo, é altruísta, e todo mundo aqui obviamente defende a adoção. O que não pode é o Estado do Rio de Janeiro ter o problema aqui de ter que dar isenção da cota, daquela contribuição, daquela taxa que mantém o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A gente não pode isentar essa taxa em prol da adoção. Isso não existe. Ninguém vai adotar uma criança porque vai ser isento de uma taxa de Corpo de Bombeiros. A gente não pode misturar alhos com bugalhos. E aí o deputado Quinoploc hoje, muito atento, o projeto já estava passando, ele foi e registrou um voto contrário. E aí suscitou uma grande discussão no plenário da Assembleia. Quero chamar aqui esse cara que é um super-herói. Resistiu, Ronald. Isso aqui, ó, o Ronald é a herança que eu recebi do clã Bolsonaro. Esteve 12 anos junto com o nosso presidente da República. É além de um grande especialista em segurança pessoal, e hoje tenho a honra de estar do meu lado aqui, protegendo a gente desses ataques, mas é um grande ativista político também, um cara que faz política na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, e há muito tempo faz política, uma grande liderança política lá. E o Ronald sofreu um atentado contra a vida dele, a coisa de uns 10 dias atrás. O carro que ele estava presente sofreu mais de 20 tiros, e ele, com toda a destreza, com habilidade, ele conseguiu sacar a sua arma. Ao que tudo indica, acho que conseguiu alvejar um dos vagabundos que estavam atentando contra a vida dele. Não sofreu nada além só do incômodo ali, mas não teve nenhum ferimento, não sofreu, saiu sem um arranhão, ileso, graças a Deus, e está aqui do nosso lado mostrando que não vão nos calar. Tem um grande projeto para a cidade de Mesquita, é um cara que tem o nosso carinho, o nosso apoio, o apoio do senador Flávio Bolsonaro, do governador Wilson Witzel, meu, de todo o nosso grupo político, e está com a gente fazendo política 24 horas por dia, pensando nas pessoas, em levar projetos de segurança pública, projetos de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, de esporte. Então, obrigado, Ronald. Dizer que muito me honra aí estar com você, ó. A gente está tarde da noite, 9 horas da noite, trabalhando, e o Ronald aí do meu lado. Porra, eu tenho a honra de estar comigo, assessor do meu gabinete. Obrigado pelo carinho, irmão. Eu que só tenho a agradecer, deputado. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Aí, ó. Essa família vai dar muito o que falar ainda. Obrigado pelo carinho, irmão. Então, quero dizer que precisava fazer a live hoje, não podia deixar a live fora do ar. Vou responder a todas as perguntas. Tem muita coisa que a gente vai falar e peço que vocês prestem muita atenção amanhã. Hoje, esses caras do PSOL tentaram me calar usando uma manobra, uma malandragem no regimento da Assembleia. Eu estava ali nas minhas barbas e eles tentaram uma manobra ardilosa. Mais uma malandragem dessa turma. Mas eu não vou me calar.
Amanhã eu vou levar para o expediente final um projeto que tem uma emenda do deputado Marcelo Freixo, que tem uma manobra do deputado Marcelo Freixo, defendendo vagabundo, quando mais de 60 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos, quando esses caras não levantam as vozes para falar de um policial militar morto ou alvejado em confronto numa cidade de guerra e num estado de guerra como o Rio de Janeiro. Eles se levantam o tempo inteiro para defender marginal. E ainda tem a cara de pau de dizer, como disseram dentro do plenário da Assembleia, falar de milícia, tentar atrelar o senador Flávio Bolsonaro à milícia, o que é uma covardia. E além de ser uma covardia, é crime, porque calúnia é crime. Nós não vamos nos calar. Amanhã no plenário da Assembleia eu vou falar desse projeto, vou falar do grande trabalho que o governador Wilson Witzel está fazendo dentro dos presídios. Já retirou com o secretário Azevedo, do SEAP, já retirou mais de 3 mil celulares dos presídios e não está permitindo que novos celulares entrem. Então nós temos que tratar marginais como marginais. Os dias dos senhores está contado. As forças de segurança terão sim a autonomia e a segurança jurídica para trabalhar no que depender de nós. Nós vamos restaurar a ordem no Rio de Janeiro e vamos restaurar a ordem no Brasil. É para isso que nós estamos trabalhando, com o nosso grupo político montado. Nada vai nos calar. O nosso grupo só cresce. Nós vamos tomar o poder como tomamos em 2018. Nós vamos ocupar o maior número de assentos em prefeituras, em câmaras municipais e, sem dúvida nenhuma, reestruturar ainda mais o nosso projeto e o nosso grupo e as pessoas que pensam como nós, os cidadãos de bem, marcar essas pessoas para um projeto que nasce sob a liderança do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vem também sofrendo ataques covardes dessa mídia maldosa. Tem a defesa dentro da internet, todo mundo que circula nas redes sociais pode ver a quantidade de fake news, de calúnias e de narrativas que são construídas. Está tentando promover a maior mudança que esse país já viu e o maior processo de transformação, uma revolução, que é a questão da Previdência. Aí eu peço que o seu deputado, que vote em favor da reforma da Previdência. Destaco o grande trabalho que o deputado, o ex-deputado, hoje senador da República, meu líder político Flávio Bolsonaro, tem feito no Senado Federal. Foi vítima de calúnias, de covardias, de narrativas maldosas, covardes da imprensa recentemente, querendo atrelar aquela tragédia que eu estive presente aqui na Zona Oeste, na Muzema, que notadamente há uma participação de milicianos, talvez, ali numa construção irregular, o que é um caso de polícia e deve ser apurado sim, porque criminoso, nós não temos criminosos seletivos, independente da quadrilha que faça parte, tem que ser preso, apurado. Nós não temos menor intuito aqui de defender qualquer um que transgrida regras. Agora, associar o senador Flávio Bolsonaro àquela tragédia é uma covardia e de uma baixeza que poucas vezes eu vi na vida. Então aqui a minha solidariedade, meu apoio ao senador Flávio Bolsonaro, que está respondendo esses canalhas na justiça com o devido processo legal. E eu digo que a gente está seguindo essa mesma orientação e que nós vamos mudar o Rio de Janeiro, vamos mudar o Brasil, vamos resgatar a ordem. O Rio de Janeiro precisa resgatar a ordem. A gente não pode viver um período de escuridão em todos os sentidos, as ruas mal conservadas, mal iluminadas, esburacadas, numa profunda desordem urbana, sem chance de desenvolvimento no ambiente hostil ao empreendedor. A gente não pode mais viver o que a gente tem vivido nesse Rio de Janeiro. Então fica aqui o meu carinho. Desculpa, eu não estou conseguindo acompanhar aqui as mensagens, mas vou responder uma a uma. Mas eu não poderia encerrar o dia de hoje sem mais uma vez falar nessa live que eu quero tornar uma constante. Vamos definir um horário específico num dia da semana. Lembrando que eu estou de segunda a sexta na Assembleia Legislativa, de manhã, e sou, se não o último, mas um dos últimos a sair daquele prédio. E estou à disposição de todos os senhores. O gabinete está aberto, o nosso time está montado. Nós temos um grupo muito sólido que vamos mudar a história desse Brasil, desse estado e das cidades, 92 cidades aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Estamos à disposição, sempre defendendo pautas
que versem primordialmente sobre a segurança pública, sobre o empreendedorismo, sobre o desenvolvimento econômico e, sem dúvida nenhuma, pautas de interesse efetivo da população, com as suas mazelas, com os seus problemas, sem o mimimi, sem o politicamente correto, sem fazer um discurso que já saturou, que já encheu o saco de qualquer um. A gente está vivendo uma guerra e a gente precisa ganhar essa guerra. Muito obrigado pelo carinho, desculpe a improvisação de estar fazendo essa live na rua, mas é que eu estava vindo para um compromisso e não podia deixar de falar para os senhores. Na semana passada a gente teve um problema que eu tive que suspender a live e agora estamos fazendo aqui essa semana e a gente não vai deixar passar essa semana e nem a outra, seguindo a linha de fazer de forma muito transparente uma narrativa de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente está votando no plenário da Assembleia, quais são as nossas propostas, o que a gente está falando e principalmente poder criar esse canal aqui de interação com os senhores, que é fundamental e de forma muito transparente, muito objetiva, explicar tudo que a gente está pensando e tudo que a gente vai fazer. Mais uma vez aqui, deixando a minha saudação especial ao senador Flávio Bolsonaro, ao secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, um empresário bem-sucedido, suplente do senador Flávio Bolsonaro e hoje secretário de Ciência e Tecnologia, que sempre esteve do outro lado do balcão, porque trabalha muito tempo com tecnologia e está fazendo uma gestão esplendorosa à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, respeitando o meio acadêmico, as universidades, que são patrimônio do Rio de Janeiro, respeitando as universidades e, sobretudo, fazendo um grande trabalho junto às FAETECs. Ontem eu tive a honra de ir a Mesquita, uma cidade que eu fui muito bem votado, tenho muitos amigos e tenho a honra de já ter servido a Baixada Fluminense. Hoje eu falei no plenário da Assembleia Legislativa que eu criei a Casa da Mulher em Nilópolis e quero dizer que ontem eu tive a satisfação de estar na cidade de Mesquita, ao lado do Léo Rodrigues, ao lado do Ronald, ao lado do Diogo, ao lado de grandes amigos naquela cidade, que eu tenho certeza que são cidadãos mesquitenses apaixonados pela cidade e que muito vão fazer por aquela cidade nos próximos tempos. Ontem foi uma prévia disso, uma grande inauguração do equipamento de educação, de inclusão, um equipamento tecnológico que é a FAETEC, que vai propiciar que o jovem da Baixada Fluminense possa sim ter acesso ao mercado de trabalho, numa educação e numa formação emancipadora. Parabéns, secretário Léo Rodrigues, parabéns, Rômulo, presidente da FAETEC, parabéns, governador Wilson Witzel, pelo grande trabalho e pela coragem de abrir a caixa preta de várias questões que estão há muito tempo encruadas no Rio de Janeiro, de ter a ousadia de resgatar a autoestima das tropas, das nossas bravas forças de segurança e dizer que a gente vai mudar a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a todos pela confiança, contem comigo e mais uma vez me perdoem a improvisação, mas eu não poderia deixar de fazer essa live hoje e falar para os senhores, mas fica aqui o meu compromisso, que na próxima semana a live vai ser mais estruturada, com mais equipamentos, respondendo as perguntas em tempo real e sem dúvida nenhuma, com a nossa equipe de comunicação que está dando um show na Assembleia Legislativa e nas redes sociais, interagindo conosco. Muito obrigado pelo carinho. Vou tentar levar algumas pessoas da equipe lá para a gente interagir, mostrar quem é quem. Quero, como eu fiz com o Ronald hoje, mostrar quem é cada um dos que está efetivamente ali trabalhando conosco, montando a nossa equipe. Sobretudo aqui deixando um abraço especial para a Baixada Fluminense. Mandar um abraço carinhoso ao Leandro Hungria, que esteve lá ontem, meu grande amigo, com o vereador Jorge Ney Hungria, uma família tradicional ali em Nilópolis. A gente estava em Mesquita, mas uma família tradicional da cidade vizinha Nilópolis, a quem eu tive a honra de ter sido secretário municipal, eu trabalhei com eles ali, uma grande liderança. A gente está comprando uma briga em relação à Supervia muito grande, e o Leandro Hungria tem sido um bravo guerreiro nesse sentido. Quero mandar um abraço especial ao Rafael da Cesta Básica, que esteve com a gente ontem,
pilotou o nosso jogo ali em Nova Iguaçu. Chegando aqui, olha, o deputado Samuel Malafaia, um grande amigo, defensor dos valores conservadores e da família, fazendo uma live aí. Muito bem. Olha, coincidências do Rio de Janeiro. Nosso querido deputado, cheio de moral, chegou muito bem na casa e vai longe, esse vai longe. Obrigado pelo carinho, Grande deputado abraço. Samuel Malafaia, Grande obrigado pelo abraço, carinho. Defensor dos valores da família, valores conservadores, cristãos, e é um grande aliado nosso, um grande amigo. Então, enfim, a política do bem é isso, olha. A gente quer um Rio de Janeiro melhor. Estou aqui agora, nesse exato momento, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, fazendo uma live na calçada, improvisada, quando Coisas do Rio de Janeiro passa o deputado Samuel Malafaia e dá uma palhinha aqui pra gente. É um sinal de que a gente está agindo com respeito, tratando a política como tem que ser tratada, com diálogo, mas sobretudo com independência. Meu grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, conte sempre comigo.